Carlitos Delfino, Vale Notícias. Hoje muitas notícias aqui no jornal Vale Notícias e a gente quer levar para você aí sobre a situação que está acontecendo aqui na cidade de Ceres, Rialma, em toda a região e no estado de Goiás, né? E também no Brasil. A questão de uma epidemia da dengue. E com essa situação dessa epidemia, uma pessoa já morreu aqui na nossa região, ou seja, no município de Rialma. Então a prefeitura de Ceres alerta aí, ó, que você tem que ficar atento na questão do lixo, na questão do pneu que você joga no quintal da sua casa para não juntar o mosquito e outras coisas mais. Entendeu? Fiquem atentos, porque a dengue não é brincadeira. Aí no site Vale Notícias, você vai ver que a gente fez um relato do que você deve fazer para prevenir e também para combater o mosquito da dengue. Então, muito cuidado com essa situação da dengue aqui na nossa região e principalmente, né, na sua casa, porque o que a gente tem observado aí que realmente essa situação da dengue tem trazido aí um transtorno sério demais da conta, né? Muitas pessoas aí contaminadas, né, com a dengue e outras coisas mais. Olha aí, Rialma Ceres, cidade do Vale do São Patrício, no estado de Goiás, está em estado de alerta, como os casos de dengue registrados nos municípios nos últimos dias. Na madrugada da última quarta-feira 20, a primeira morte com suspeita de dengue hemorrágica foi a vítima, a servidora pública da Câmara Municipal de Rialma, Milena Nascimento dos Santos. Ela tinha apenas 31 anos de idade. Então, vamos ficar atento aí, né, para essa situação. Aqui tem várias outras situações que você pode ver aí no site Vale Notícias. Saiba o que fazer e o que não fazer para prevenir e combater a dengue hemorrágica. Isso é muito importante você ficar sabendo disso. Por quê? Porque às vezes são coisas simples. São coisas simples que você pode evitar a questão da transmissão da dengue. Então, é fatos interessantes que você pode, inclusive, além de estar protegendo a sua família, você também pode estar também protegendo os seus vizinhos, né, as pessoas. A Prefeitura de Ceres realiza testagens na Praça da Igreja. Essa testagem é a testagem rápida, né, que é para as pessoas verificar se tem ou não o coronavírus, né? Então, o que acontece? Na última que foi feita ali na Feira da Coberta, eu achei assim a quantidade de pessoas que foram testadas positivo ali foi muito grande. Então nós vamos aguardar também essa testagem para a gente também fazer uma apanhada. Essa aqui aconteceu ontem na praça da Matriz, né, aqui na cidade de Ceres. Então é para ficar atento, gente. É ficar atento que esse negócio do coronavírus. Olha aqui para você ver. Olha aqui. Eu dei uma volta aqui na cidade de Ceres ontem. Aqui tem comércio aqui na cidade de Ceres que tem pessoas espenduradas no pescoço um do outro à noite, sem máscara, sem nada. Parecendo que não está acontecendo nada, parecendo que a cidade está livre de qualquer situação aí sobre essa questão do coronavírus. Mas o pessoal, eles não se previnem. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai se contaminar e vai passar para outras pessoas. Aí pode voltar aquele mesmo esquema, né, de 2021, né, onde milhares de pessoas morreram. Aliás, pessoas continuam morrendo, só que mais pouco.
mas tem que ter muito cuidado. Aqui em Ceres, Rialma, tem muito mesmo, muita aglomeração de pessoas sem fazer uso de máscaras, sem o distanciamento, sem nada. Ou seja, brincando, né? Subestimando a doença, subestimando esse vírus maldito aí que é o coronavírus. Muito cuidado. Por quê? Porque o Brasil, não vou falar Ceres, Rialma, região não. O Brasil inteiro nunca preparou para esse tipo de situação, ou seja, não tem leito de UTI suficiente para se a casa tiver um outro caso de ter que ocupar leitos de UTI, né? Então as pessoas estão brincando, né? E outro detalhe também, a gente está vendo esses governos de São Paulo, do Rio de Janeiro, os camaradas querem fazer política em cima de carnaval. Carnaval é festa, gente. Carnaval é uma coisa que você pode adiar ele, você pode acabar, inclusive, igual acabou aqui em Ceres e Rialma, não tem mais carnaval e ninguém nunca reclamou. É o contrário. Depois que acabou o carnaval aqui em Ceres e Rialma, a cidade ficou mais tranquila. Porque nessa época de carnaval, principalmente no interior, seja em qualquer lugar, é época que o índice de criminalidade aumenta, principalmente os furtos em residências e brigas também, entendeu? Confusão. Então, carnaval só serve para trazer transtorno, não traz benefício nenhum mesmo para a sociedade, só transtorno. Então, você tem que ficar atento, que essa questão de aglomeração. Não brinque com esse vírus, não brinque, porque muita gente está morrendo. E aí, daqui um pouquinho começa a culpar. Ah, o presidente da república não fez nada, o governador fulano não fez nada, o prefeito fulano não fez nada. O prefeito é obrigado, a não ser que baixe um decreto aí urgente, os municípios, o estado, né, proibindo mais uma vez abertura de bares, lanchonetes, essas coisas no período noturno. Com certeza vai diminuir essa situação da transmissão da dengue. Ou da dengue não, né? Do coronavírus. E tem que ficar atento, porque as coisas não estão brincadeira. O índice de contaminação do coronavírus é muito grande. E a população, principalmente as pessoas mais idosas e tal, corre um risco muito grande de se contaminar e vir a óbito. Muito cuidado. A população não pode arriscar esse tipo de situação. Você é contra ter pessoas na rua? Não. Eu sou a favor. Mas para trabalhar. Por exemplo, abaixa um decreto aí, né? Abaixa um decreto, o município, o estado, tudo, para que as pessoas, 6 horas da manhã, comecem a trabalhar, né? Normalmente no seu comércio, onde é que seja que for, e às 8 horas da noite fecha. 8 horas, não tá bom? E durante a noite, no período noturno, tudo fechado. Tem que ser assim, porque é no período noturno que tem as aglomerações. Se você for nessas lojas, nesses comércios aqui na cidade de Ceres, principalmente, eu acho que em todo o estado de Goiás, você vai lá, os funcionários estão de máscara, tem lá uma plaquinha avisando que não pode adentrar aquele estabelecimento ali sem o uso de máscara, e normalmente as pessoas estão de máscaras. É difícil, eu vou muito em comércio aqui em Ceres, eu nunca vi uma pessoa sem máscara nesses comércios. Então eu acho que para o comércio pode liberar tranquilamente, das 6 da manhã às 8 da noite. Agora deu 8 da noite, fecha tudo. Porque primeiro não tem mais comércio. Aí vem os quê? Às 8 da noite começa a abrir o quê? As lanchonetes, né? Os bordéis, essas coisas onde as pessoas chegam, tomam uma ou duas e esquece que tem esse coronavírus aí, né? Que tem esse vírus na cidade. E mete a cara na cachaça, essa carona grande, bebendo cachaça e um pendurado no pescoço do outro, né? E acha que não tem nada.
Gente, eu não vou falar o nome aqui não, é porque eu vou ter que fazer um vídeo lá, fazer uma foto, tudo, para depois eu publicar essa notícia direitinho. Mas lá tinha pessoas espenduradas do pescoço um do outro. Tanta gente que tinha. E eu não vi uma só pessoa fazendo uso de máscaras. E aí, a pessoa se contamina, vai para casa, né? Vai, sei lá para onde é que vai, e acaba contaminando outras pessoas também. Então fique muito atento, fique muito atento. Eu estou vendo a hora, de qualquer hora aí, o governo do estado, os prefeitos, abaixar novos decretos aí proibindo. Mas, mais uma vez, eu quero aqui falar com o governo do estado de Goiás, falar aqui com os prefeitos dos municípios, que realmente baixa um decreto, mas deixa o povo trabalhar. O povo precisa trabalhar, o comerciante não aguenta mais ficar com as suas portas fechadas. Por quê? Porque isso aí, a questão do comércio aberto não traz nenhum tipo de contaminação do coronavírus. Por quê? Porque ali as pessoas estão com uso de máscara, fazendo uso de máscara, e você não vê ninguém perto um do outro nos comércios. Não é mesmo? Então, muito cuidado. Nós estamos vivendo aí um caso de calamidade pública. E agora, além da dengue, ou além do coronavírus, agora tem essa gripe, né, braba que está vindo aí, o HN3, né, uma gripe que também é quase o mesmo sintoma do coronavírus, é braba, né, e também agora, devido a ter cessado um pouco o período chuvoso, a dengue também está matando, não é só aqui em Sérgio que a dengue está atacando, não, é no Brasil inteiro. Então, tem que ficar atento, tem que tomar muito cuidado, porque depois que morrer, não vai querer culpar o governo, não vai querer culpar o prefeito, não. Ah, mas eu peguei o coronavírus, eu não tenho lei de UTI para mim. Uai, mas eu acredito que 90% das pessoas que é contaminado por esse vírus, ele caçou. Ele estava num bar, ele estava na lanchonete, ele estava em alguma aglomeração. Isso aí você pode ter certeza. Absoluta. Absoluta. Por quê? Porque eu estou vendo com os meus próprios olhos. Quando eu saio aqui na cidade de Sérgio, na região, durante o período noturno, a coisa tá feia. Aglomeração pesada, Sérgio, Alma, Caminho Verde, Rubiataba, Goianésia tá demais, entendeu? E aí? Jaraguá, né? Jaraguá também, o índice de contaminação por coronavírus lá tá uma coisa de louco, né? Muitas pessoas contaminadas. Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento porque a pandemia está aí, né? O coronavírus está aí, o vírus. Diz que foi a China que criou, mas, por exemplo, por enquanto é só medota, né? Ninguém nunca provou nada disso. Mas não importa quem criou, se não criou, se é da natureza, que diabo que é. O importante é que ela está aí. E que as pessoas têm que ficarem atentas, muito atentas mesmo. Porque depois que forem contaminadas, aí não vai ter como fazer nada, a não ser correr principalmente as pessoas mais humildes, caçar uma UTI aí de um órgão público, não é mesmo? Olha, na cidade de Jaraguá, jovem é morto a golpes de faca em Jaraguá. O que acontece? Essa situação aqui estava tendo um evento em uma residência, ou seja, uma confraternização. Houve ali uma pequena discussão e um jovem aí de 22 anos, ele morreu esfaqueado durante uma discussão. E logo em seguida o pessoal da polícia esteve lá e também o ML, o pessoal do ML recolheu o corpo. Por quê? Porque ele morreu na hora. Foi um golpe de faca que ele recebeu no peito. O autor diz que já foi identificado, mas ele não apresentou à polícia e também não foi preso ainda.
Esse jovem é uma pessoa bastante conhecida lá na cidade de Goianésia, ou de Jaraguá, é o John Kennedy Freitas da Silva. Ele tinha apenas 22 anos de idade. Isso é para você ver como é que é a situação. Ninguém pode ficar brincando. Às vezes, quando não morre de coronavírus, morre desse tipo, né? Porque estava numa aglomeração, estava num evento. Essa é a verdade, né? Estava no evento. E tudo isso aí, né, leva a essa situação aí de essas coisas ruins, né, que acontecem no dia a dia das pessoas. Morte, acidentes aí com vítimas. Vamos falar aqui, ó. Motorista morre em acidente na BR-364 em Goiás. O acidente aconteceu entre duas carretas e um caminhão e deixou a esposa dele e um filho ferido em situação grave. Quer dizer, ele morreu na hora, o motorista da carreta morreu na hora. A esposa e o filho foi transferido aí em estado grave. A gente ainda não teve ainda, a gente não procurou saber ainda como é que está a situação procurando. Na verdade a gente procura, mas eles não gostam, o hospital não gosta de passar informação de vítima. Não sei por quê. Não sei por quê. Deve ser por causa, devido à família, né? Família não gostar de ver essa situação, né? Porque na verdade é muito ruim mesmo, é muito ruim mesmo. Outro fato também que aconteceu aqui na nossa região é uma ocorrência policial. Suspeito de matar mototaxista em Rubiataba são presos pela Polícia Civil. O que acontece? Isso aqui aconteceu na sexta-feira agora, no dia 21 de janeiro. Lá em Goianésia tem um mototaxista muito conhecido do povo, o Edevaldo Pereira Rios, de 56 anos. Ele é um dos mototaxistas mais velhos ali da região. E é aquele negócio, né? O cidadão está trabalhando, quando alguém chama ele para prestar um serviço, fazer um serviço, ele não vai saber se o cara é ladrão ou não, né? O ladrão não traz estrela na testa, né? Aqui, aliás, só tem um brasileiro que tem uma estrela na testa, um ladrão. Deixa isso para lá. Então, o que acontece? E logo em seguida eles pegaram, né, esse mototaxista, roubaram dele celular, dinheiro e também a moto. A Polícia Civil trabalhou, agiu rapidamente e acabou então fazendo a prisão dos dois. O nome dos dois não foi divulgado no momento, né? Mas nós logo vamos divulgar aí o nome dos dois, né? Que é um de 21 anos e outro de 25 anos, que praticou esse latrocínio, né? Que é o roubo seguida de morte, que aconteceu ali na cidade de Rubiataba. Agora eu quero alertar aqui o cidadão para uma coisa que é muito, muito, muito perigoso. Comprar mercadorias celulares, principalmente celulares, sem a nota fiscal. Sem a nota fiscal. Eu vou falar por causa desse caso aqui, ó. Polícia Civil em Rubiataba prende homem por suspeita de receptação de celular que pertencia à vítima do latrocínio, ou seja, a vítima do latrocínio é o mototaxista Edivaldo Pereira Rios. O celular que o pessoal roubou dele depois que mataram ele, o cidadão aqui comprou. O cara aqui comprou o celular. Agora a gente vai saber, a polícia vai saber se ele comprou de má fé ou não, mas só pelo valor que ele comprou o celular, já configura aí um caso aí de receptação, né? Porque se você compra uma mercadoria que ela é menos de 50% do valor de mercado, é receptação. É por aí que a polícia classifica o crime de receptação, né?
Então, se ele foi precificado pelo crime de receptação, é porque ele fala aqui que o celular, né? O celular foi comprado por R$ 50. Pelo valor, não, 50 não, R$ 80. O celular que ele comprou foi por R$ 50. Agora, aqui ainda não fala ainda se ele comprou dos próprios latrocidas ou se ele comprou de terceiro, de outras pessoas. Mas o que eu quero te alertar aqui, como pessoa experiente nessa área, cuidado, muito cuidado mesmo, para você não comprar qualquer produto, não seja só celular não, sem a nota fiscal. Ou se não, se você comprar de uma pessoa bastante conhecida, porque se amanhã ou depois tiver algum problema, você, não, eu comprei de fulano, entendeu? Aí o fulano lá vai explicar para quem que ele vendeu o celular, não é mesmo? Então, muito cuidado, porque se você cair no crime de receptação, se você vai preso, vai ter que pagar, se tiver bons antecedentes, se não tiver ficha criminal, você vai pagar uma fiança e acaba saindo. Mas a fiança também não é pouco dinheiro. E vai continuar respondendo pelo crime de receptação. E futuramente você pode ser condenado. Então, muito cuidado mesmo ao comprar qualquer tipo de mercadoria, principalmente celulares. Eu gosto muito de estar observando aqui os grupos, né, de barganha, essas coisas todas. 80% dos produtos que tem para vender lá é celular. Celular seminovo. Seminovo. Aí você procura saber o preço do celular no mercado, ele é, por exemplo, R$ 2.000. Aí o cidadão quer R$ 1.500 nele. Se acaso esse celular tiver sido furtado, roubado, alguma coisa assim, e a polícia conseguir localizar esse celular na sua mão, na mão de quem comprou, você vai responder por receptação. Você pode ter certeza disso. Tem que ter muito cuidado mesmo por essa situação aí, porque quem faz isso não faz de boa fé não, você pode ter certeza. Agora um caso que não aconteceu aqui na nossa região não, mas aconteceu no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Advogado suspeita de matar a mãe a facadas em Belém teria cometido o crime após discussão por pão. Olha, às vezes as pessoas pensam, poxa, o cara cometeu o crime, quem é? Não, um rapaz ali da favela, um rapaz ali humilde. Agora um advogado, tem conhecimento de lei, cara que ficou aí 5 anos no banco da faculdade, matar a própria mãe a golpes de faca, vai ter, não sei qual a justificativa que ele vai arrumar não. Aqui ele fala um bocado de besteira, nem vou ler não, porque não tem nem lógica. É a conversa dele e do advogado dele, né? O cara pode falar o que ele quiser. Até porque a lei faculta a pessoa não promover prova contra si próprio. Então, quer dizer, mas vai ter que justificar, não é mesmo? Vai ter que justificar essa situação aí. Porque, como é que você vai justificar que matou a própria mãe dentro do apartamento dela? Não tem lógica, é uma coisa. Isso é fim de mundo. Será que, será não, né? Para quem conhece a Bíblia sabe que isso aí já está no livro de Apocalipse, fala muito sobre esse tema. Polícia Civil prende em Rubiataba homem suspeito de praticar roubos na região central da cidade. Esse elemento aqui, que foi preso pela Polícia Civil de Rubiataba, ele estava praticando pequenos furtos ali perto da rodoviária de Rubiataba. Ele tentou efetuar um roubo aí por volta das 5 horas, no estabelecimento comercial situado na estação rodoviária na cidade de Rubiataba. Diante das informações recebidas, os policiais civis saíram em diligência pela cidade e, na busca, localizou o autor do crime, que fora encontrado em uma casa próxima ali à rodoviária. E ele foi preso em flagrante pela polícia e autuado
na forma da lei. Então, é isso aí. Você vê que só de quarta-feira para cá, a Polícia Civil de Rubiataba fez a prisão desse elemento por furto, fez a prisão de duas pessoas, de dois por latrocínio, e a prisão de uma pessoa que comprou o celular furtado, ou seja, o celular roubado no crime de latrocínio contra o mototaxista lá em Rubiataba, né? Então, assim, Rubiataba essa semana aconteceu muita coisa. Agora, a polícia fez o trabalho dela, né? Principalmente no caso da Polícia Civil, que é o caso de fazer a prisão, né? Então, foi lá e fez a prisão, está tudo preso. Eu não sei, aliás, né? Isso aí foi sexta-feira, hoje é segunda, pode às vezes alguém ter sido até liberado, eu não sei como é que está essa situação, né? Nós vamos procurar saber depois para informar aqui no nosso programa. Eu quero aqui falar alguma coisa sobre a função da Polícia Civil e da Polícia Militar, as obrigações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Tem gente não, eu acho que 90% da população não sabe qual é a função da Polícia Civil e qual é a função da Polícia Militar. A Polícia Militar, qual é a função da Polícia Militar? É fazer o trabalho preventivo. Ou seja, para não deixar acontecer o crime. E também, se for o caso, depois que acontecer, se for em caso de flagrante, pode fazer a prisão, tranquilamente. Passou do flagrante, aí já está na responsabilidade da Polícia Civil. A Polícia Civil que aí vai passar a investigar o caso e tal. Se for o caso de conseguir localizar o suspeito de qualquer tipo de crime, vai solicitar do Poder Judiciário um mandado de prisão, e aí, com o mandado de prisão na mão, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil pode fazer a prisão do elemento, da pessoa envolvida, entendeu? Essas são as funções da Polícia Militar e também da Polícia Civil, no Brasil inteiro. Qualquer estado do Brasil é assim que acontece o serviço das duas polícias, tanto civil como militar. Então, eu quero aqui fazer uma pequena observação aqui. Às vezes a pessoa entrou agora aqui no nosso site, ou seja, no Vale Notícias. Eu quero fazer uma pequena observação. Primeiro, nós falamos aqui o quê? Nós estamos aí num período aí que a chuva deu uma cessada, né? Acabou. Choveu muitos dias, uns 15, 20 dias em seguida. O mato cresceu, né? Lixo às vezes. E com isso, o mosquito da dengue vem ali crescendo assustadoramente no Brasil inteiro, principalmente aqui na nossa região. Falei aí, né, da morte aí da servidora pública lá de Rialma, que trabalhava na Câmara Municipal de Rialma. A suspeita é que ela morreu com dengue hemorrágica. A suspeita, eu não, né? Mas o que comentam aí é isso. Mas vamos ver o laudo, né? Vamos ver aí o que foi no laudo, o que fala. Mas a suspeita é que morreu de dengue. Falamos também sobre a questão da aglomeração no período noturno, em bares, lanchonetes, bordéis, essas coisas que a pessoa só vai quando não tem o que fazer, sabe? Eu vou falar logo a verdade, é isso. Em plena pandemia de coronavírus, todo mundo morrendo, doente, tudo. Que o cidadão, por que não fica em casa, pô? Por que tem que ir para os botecos? Beber cachaça, beber cerveja no bico. O cara bebe uma cerveja aqui no bico, o outro vem, bebe e fica aquela bagunça, entendeu? E um grudado no pescoço do outro, né? Sem máscara, sem nada. Aí o camarada aparece doente e contaminado. A prefeitura, o governo, não sei o quê. Rapaz, fica em casa, rapaz. Para com esse negócio. Eu tô falando isso que eu vou fazer um vídeo.
vou fazer o YouTube. É porque eu não fiz no dia, porque eu estava passando de carro e eu estava com pressa. Não teve como. Mas eu vou tirar um dia específico para isso. Vou fazer um vídeo de lanchonetes e bares aqui na cidade de Ceres, no período noturno, com aglomeração incrível, aglomeração esquisita. Pessoas sem o distanciamento social e também sem o uso de máscara. E com isso você pode ter certeza, se tiver 2, 3 com coronavírus, o resto ali vai ser contaminado também. Pode ter certeza absoluta disso. Então eu quero te aconselhar, meu amigo, para com isso enquanto é tempo. Porque você vai arriscar morrer, porque esse coronavírus ainda vai arriscar matar sua família, seus amigos e outras pessoas também da cidade. Muito cuidado com isso, tá bom? Não vamos mais dar chance para esse vírus, não. Vamos ficar atentos. Falei ainda que sou contra o fechamento do comércio. Se tiver um decreto, se for feito um decreto aí, que faça um decreto que autorize o comércio a abrir normalmente, igual está sendo aberto, de 6 da manhã às 20 da noite, às 8 da noite. Por quê? Porque neste período o pessoal está trabalhando. E você vai entrar numa loja, algum comércio por aí, lá na porta tem uma plaquinha escrita: proibido entrada sem o uso de máscara. Então, se você entra lá, tem 20 pessoas, tem 20 pessoas de máscara. Você não acha uma pessoa sem máscara. Os balconistas, as pessoas que estão trabalhando, também estão com máscara, ou seja, estão se prevenindo. Então, o comércio, eu acho que não pode mexer do jeito que está. Até porque a economia do país não está boa, os comerciantes ficaram aí quase um ano com o comércio fechado, e agora não é hora de fechar comércio, né? Mas, no período noturno, que o camarada vai porque não tem o que fazer, eu estou falando aqui para você, porque se realmente o cara que sai para ir para um boteco beber cachaça, beber cerveja, ficar lá agarrado um no pescoço do outro lá, depois das 8 horas, porque não tem o que fazer. Porque se tivesse, não estaria lá. Com certeza eu garanto para você que não estaria. Certo? Então fique atento para esse tipo de situação. Nós, seres humanos, nós somos muito frágeis. Rapaz, você pega uma gripe e qualquer coisa você arrebenta, você vai parar na cama. Você pega um coronavírus desse aí, tem ninguém que morre. Você sabe, a morte por coronavírus eu acho que é a pior que existe. Pelo que publica aí, é uma morte que a pessoa morre sufocada, sem fôlego, sem nada, sem ar, né? O pulmão, a primeira coisa que ataca é o pulmão da pessoa, então é uma morte triste. Mas, a maioria, não vou falar, que tem gente que às vezes pega de tabela aí, né? Porque o cara é irresponsável, vai lá, pega o trem lá, nos botecos e vem, traz para dentro de casa, ou para outros, ou para o serviço, né? Mas 90% é por irresponsabilidade. Disse ainda a questão das festas, né? Principalmente nas grandes capitais, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Pessoal aí que estão querendo fazer o carnaval. É fazer o carnaval e pronto, e o pau começar. Você viu que estava quieto. Estava quieto. Aí teve essas festividades final de ano, esse trem aí o trem agora virou bicho. Agora essa tal de Cronos aí, né? Essa variante Cronos aí, coronavírus, ela está arrebentando. É recorde em cima de recorde de pessoas contaminadas no mundo inteiro. Então tem que ficar atento, porque senão é vela e caixão, meu filho. Não tem como. Muito cuidado mesmo. Não estou aqui criticando, estou aqui dando um conselho. Você que não tem o que fazer, fique em casa. Para de ir para os botecos, para os cabaré, para essas lanchonetes, ficar enchendo a cara de cerveja. Certo? Trabalhar não. Trabalhar acho que tem que trabalhar. O ser humano não vive sem trabalhar. Principalmente pessoas humildes, pessoas que precisam, mais pobres, comerciantes, precisam abrir seu comércio. Esse aí eu acho que tem que ser aberto mesmo. Das 6 da manhã às 8 da noite. Isso aí não contamina ninguém. Mas eu vou avisar para você. Muito cuidado com essas festas no período noturno. É ali que está o bicho. É ali que está o coronavírus. Muito cuidado. Eu quero dizer, mais uma vez aqui, sobre também a questão
dos crimes que aconteceu aqui na nossa região, né? Mas, se é coisa que já tá, alguns já foram até resolvidos, né? Como no caso de Rubiataba, todos os 4 ali, o latrocínio, a receptação, o furto e outros ali, todos foram... Quer dizer, o serviço da Polícia Civil foi feito, né? Agora vamos ver o que vai acontecer da agora para frente, não é mesmo? E, mais uma vez, cuidado com a dengue. Muito cuidado com esse mosquito. Porque eu não sei o que acontece, eu dou sorte. Eu nunca tive dengue, esse coronavírus nunca me beirou, graças a Deus. Essa gripe brava aí que esse povo pega aí também nunca me pegou, entendeu? Mas a dengue é difícil. Eu já conheci pessoas que passou por esse tipo de situação na minha família. Vou falar, não é fácil não. É muita febre, dor de cabeça, vômito, diarreia, tudo quanto é coisa ruim dá na pessoa. Então tem que prevenir, tem que ficar atento. Dá uma olhada no seu quintal, se estiver sujo, dá uma capinada, né? Se tiver pneu, essas coisas você pega e leva para o lixão, some com esses trem perto da sua casa. E o vizinho também tem que fazer o mesmo, né? Porque não adianta você fazer e o vizinho não fazer a parte dele, não é mesmo? É muito cuidado mesmo. Olha, falamos sobre as ocorrências. Agora eu quero falar um pouquinho sobre política. Sobre política. Por que eu quero falar sobre política? Porque em outubro desse ano, agora, dia 2 de outubro, aliás, né, vai ter eleição para presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais. E você, nós, brasileiros, a gente tem que ficar atento. Nós temos que ficar atento, porque nós estamos aí entre a faca e a espada. Se nós não votarmos correto, se nós não votarmos em pessoas honestas, competentes, pessoas que não têm a ficha suja, botaram esses caras que têm ficha suja aí não, que responde 10, 15, 20 processos por corrupção, por lavagem de dinheiro. Esses caras estão tudo querendo reeleger de novo. E querendo eleger também. Então tem que ficar atento, ver a ficha desse povo. Daqui um pouquinho a gente volta a falar sobre essa situação. Não sei se vocês estão observando, mas eu estou vestido a caráter de brasileiro. Ou seja, eu sou um brasileiro nato, bairrista. Se alguém falar mal do Brasil perto de mim, ou eu saio de perto ou eu vou ter que discutir com ele. Então eu prefiro sair de perto. Porque o Brasil é o melhor país do mundo. É um país de cristão, é um país de pessoas humildes, é um país de pessoas trabalhadoras e não merece político ladrão, não merece políticos corruptos. E nós temos aí no dia 2 de outubro a chance de reformular todinho o Senado. Todinho não, porque tem muitos lá que eu nunca vi mandato de 8 anos, é brincadeira. Tem uns que ainda vai continuar lá. Dar uma reformulada no Senado, na Câmara Federal, estadual também, né, aqui em Goiás e outros estados. Por quê? Porque nós não podemos errar mais. Não podemos errar mais. Não podemos errar mais. Olha só para você ver que situação. O Brasil, desde 78, eu procuro saber de alguma coisa sobre política, né? Sobre política. E o que acontece? Um momentinho aqui, deixa eu
Desculpa aí. Então, o que que acontece? Como eu já disse, desde 78, eu procuro me informar sobre a questão política do Brasil e do mundo. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu sempre colocava na minha cabeça, aqui para ver, tudo Brasil. Então, o que que acontece? Eu sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, que o dia, e também procurava passar para outras pessoas que a gente conversa sobre política, o dia que o Brasil conseguir eleger políticos honestos, começar pelo presidente da República, governadores, deputados, senadores honestos, que não sejam corruptos, o Brasil, em pouco tempo, o Brasil atinge aí um patamar de primeiro mundo, de país de primeiro mundo. Por quê? Você já viu falar em terremoto aqui no Brasil? Você já viu falar em tsunami aqui no Brasil? Já viu falar em catástrofe, alguma coisa séria de morrer? Já viu? Não. Por quê? Porque o Brasil é um país... Aqui é o seguinte, chove na hora certa, tem o sol na hora certa. É um país que tudo que se planta dá. Tudo que se planta aqui no Brasil dá. Aqui o Brasil, como é o velho ditado, né, um ditado popular, é um país abençoado por Deus. E realmente é mesmo. Por quê? Porque aqui é um país de cristão. Você pode tirar 20% aqui que não é... 20 não, acho que não dá nem isso. Uns 10% aqui que não é cristão. São pessoas evangélicas, católicas, né, que tem como seus princípios Jesus Cristo. Né? Então, este é o país. Mas, por outro lado, nós já vemos aí desde muitos anos atrás, mas principalmente no governo do Lula e da Dilma, o Brasil se atolou em um esquema de corrupção tão grande, tão vergonhoso, que acabou com a saúde do Brasil, acabou com a educação, acabou tudo. E esses políticos que se envolveram nessa corrupção, ex-ministros do governo Dilma, do governo Lula, todos ficaram trilionários à custa do dinheiro nosso, à custa do dinheiro público. Não tem como um país, ninguém dá conta de ficar mantendo, ninguém dá conta o povo não dá conta de trabalhar para sustentar esse monte de corrupto que tem no Brasil, não. Então eu entendo o seguinte, o Bolsonaro, o nosso presidente da República, ele pode ter os defeitos que tiver. Eu vejo de vez em quando, até eu fico preocupado com o que ele fala, nas lives aí que ele faz aí, né? Que ele faz 2 lives por semana. Porque ele é o quê? Porque ele é sincero. E aqui no Brasil, não é só no Brasil, em qualquer país do mundo, se você for sincero, você está cometendo crime perigoso. Por quê? Porque quando você é sincero, você vai atingir pessoas que praticam crime, principalmente crime de corrupção. Né? Então ele é muito sincero. E às vezes ele bate doído nesse tipo de coisa. Mas 3 anos e pouco. Se alguém souber de algum caso de corrupção, está ao vivo. Se alguém souber de algum caso de corrupção do presidente Bolsonaro, pode falar aí, tá? E a gente vai debater. Mas eu não vi falar ainda esses 3 anos e pouco de governo do Bolsonaro em caso de corrupção. Nem dele, nem de ministros, nem de ninguém. Montaram aquele esquema da CPI aí, da Covid, uma pouca vergonha que trem. Não vai dar em nada, que ele só foi para comer o dinheiro nosso, entendeu? Ficaram aquele monte de senador lá, aquele Randolfo Rodrigues. O que um cara daquele, rapaz, só fala besteira, o que ele fala não aproveita nada, entendeu? Renan Calheiros, o cara tem uns 20 processos por corrupção, por lavar dinheiro, uns cambal, o cara é o relator de uma CPI, poxa.
CPI dessa é séria? Aonde um cara que responde 20 e tantos processos por corrupção, por lavar dinheiro e tal, é o relator de uma CPI. Você sabe o que é o seu relator de uma CPI? Você relata o que você quiser, o que tiver na sua cabeça você relata. Aí o cara relatou um monte de besteira lá, né? Que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Que o presidente é culpado das mortes que aconteceram no Brasil por esse coronavírus. Ué, culpado por quê? Quem tem um pouquinho de conhecimento, negócio de administração, sabe que o governo federal, ele não pode passar dinheiro para municípios, para estados, né? Se não for através de licitação, essas coisas todas. Mas quando o país entra num caso de pandemia, outras coisas assim, né, catástrofe, alguma coisa assim, ele não pode estar esperando licitação, não dá tempo. E foi o caso que aconteceu. Esse coronavírus veio de uma hora para outra e ele meteu dinheiro nos governadores, de tudo quanto é estado, nos prefeitos e tudo. E eu, camarada, muitos deles, não vou falar que todos, mas muitos deles, desses governadores e prefeitos, meteram dinheiro no bolso. Tanto é que você está vendo aí a Polícia Federal trabalhando 24 horas por dia, de vez em quando você vem falar que alguém foi preso, alguém teve mandado de busca, essas coisas todas. E aí, o presidente é culpado? Poxa, se eu chego para você, cidadão, falo, ó, estamos aqui, ó, R$1.000 para você fazer uma compra, que você está precisando, pra você fazer uma compra lá para sua casa, para você alimentar você, sua família, R$1.000 está aqui. Aí você pega esse R$1.000 e vai beber cachaça com ele, vai gastar em outra coisa. Eu sou culpado? Eu fiz a minha parte, pô, eu te ajudei. Eu te dei os R$1.000. Agora, se você achou melhor beber cachaça com ele, se você achou melhor jogar e ir para uma banca de jogo, se você achou melhor comprar alguma coisa com esse dinheiro, menos a alimentação para sua família, eu não sou culpado, não. O Bolsonaro fez o que ele deveria fazer. Passou o dinheiro para as prefeituras, para os estados. Agora, se os caras não aplicou o dinheiro no coronavírus, na pandemia do coronavírus, é brincadeira, né? Aí querer culpar o cara por uma coisa que ele não fez, né? Aí não tem lógica. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, brasileiros e brasileiras, muito atento. No dia 2 de outubro, as eleições estão aí. E eu ainda não vi nenhum desses candidatos, pré-candidatos, né, a presidente da República, que tem a ficha limpa. Eu não vi, não. Todos eles têm problema aí. Né? Todos eles têm, e muito. E, como eu já disse, eu sempre disse, se o Brasil conseguir eleger presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais, honestos, que não sejam corruptos, o Brasil logo vai ser um país de primeiro mundo, na educação, na saúde. Por quê? Porque o Brasil é um país de pessoas honestas, pessoas que eu falo, pessoas humildes, né? Honestos, trabalhadores, pessoas que cumprem a sua obrigação de cidadão, né? Principalmente com seus impostos. Então o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Agora, o que nós precisamos é votar correto. Hoje está muito fácil. A internet, principalmente esse Google, ele é uma coisa de louco para você saber quem é o cara que presta e qual que não presta. Puxa lá o nome, pega o nome completo do camarada e puxa lá para você ver o tanto de processo. Tem nego aí que esses dias eu puxei o nome de um camarada aí que eu nunca pensava que estava envolvido em corrupção, ele está envolvido em 8. É um camarada que está entre nós aqui. Rapaz, é brincadeira. Então vê essas pessoas que é envolvido em corrupção, compra de voto, lavar dinheiro público, meteu a mão aí no dinheiro público, inclusive da saúde, da educação. Vê essas pessoas. Se tiver candidatos com esse comportamento aí, sai fora, caça um outro, vai votar em cara honesto, em pessoas honestas, porque o Brasil ainda tem muitos políticos honestos.
Muitas pessoas que vão entrar na política aí, certo? Eu vou falar a verdade para você. Não voto nele. Não voto no Moro. Não voto no Moro. Mas é um bom candidato. Eu não vejo falar que o Moro envolveu em corrupção. Aliás, eu tiro o chapéu pro Moro pela essa lava-jato aí, né? Tá com muita gente bandido na cadeia aí, né? Eu ia falar gente boa, mas esse cara que rouba não é gente boa, né? Entendeu? E agora ele está aí, né? Está aí. Né? Um outro fato também que eu quero chamar a atenção aqui da população brasileira é essa questão dessas pesquisas. Essa questão dessas pesquisas mentirosas que estão sendo feitas no Brasil. E eu descobri que essas pesquisas são bancadas por banqueiros. Por banqueiros. Essas pesquisas são bancadas por banqueiros aqui no Brasil. Faz você mesmo uma pesquisa na sua rua, na sua cidade, para ver se o Lula está aí com 40 e tantos por cento aí e o Bolsonaro com 20. Isso não existe. Isso não existe. Pode você dar seu voto aí agora. Vamos ver quantas pessoas que votam no Lula e quantas pessoas que votam aí no Bolsonaro. Muito cuidado. Essas pesquisas são mentirosas, é para desviar a atenção do eleitor. E por que eu estou falando? Por que os banqueiros estão bancando essa política? Porque eles não querem que o Bolsonaro continue no poder. Às vezes você não está atento para isso, mas você viu esse Pix aí que foi aí organizado aí pelo presidente Bolsonaro? Já viu? Quantos bilhões, né, os banqueiros deixaram de arrecadar com esse Pix? Né? Porque com o Pix você faz uma transferência de banco para outro, você faz o que você quiser dentro de sua casa, pelo celular. Não precisa ir em banco mais. Hoje você vai nos bancos, hoje não tem fila mais. Você vai lá dentro, não tem ninguém te atendendo. Por quê? Porque não tem mais, não precisa. E quanto que você gastava antes desse Pix para você fazer uma transferência de um banco para outro? Eu mesmo já gastei, é 15, 20 reais. Dependendo do banco, dependendo da quantidade do valor. Ou até mais. Hoje você não precisa disso mais. Você faz através do Pix. E com isso, esses banqueiros deixaram de arrecadar, deixaram de pegar bilhões e bilhões de dinheiro nosso. Por quê? Porque esse Pix ele veio para ficar. Ele veio porque é para atender as necessidades da população brasileira. E com isso, esses banqueiros que não estão satisfeitos nem um pouquinho com a administração do Bolsonaro, estão incomodados, estão inventando essas pesquisas, fazendo coisa aí que não. Eu fiz uma pesquisa aqui no site Vale Notícias, deu 81% para o Bolsonaro. Agora, como é que uma pesquisa que dá 81%, porque aqui as pesquisas aqui no site Vale Notícias, ela é feita por IP, quer dizer, a pessoa só pode votar uma vez. Uma vez. Por exemplo, se lá dentro, vamos supor, dentro do órgão tem 20 computadores, lá é uma rede de computador. Se uma pessoa só votar, os outros 19 já não votam mais. Entendeu? Então, essa é uma pesquisa correta. Essa sim, deu 81%, né, para o Bolsonaro. Agora, essas outras que está sendo feitas por Datafolha, mas não sei o quê, realmente, isso é só, ou seja, olha essa questão desses banqueiros, povo, que vocês vão ver que é tudo montado, tudo esquema, para derrubar o Bolsonaro. Uma certeza absoluta, é o que eu estou te falando. Fatos aí que vem toda hora, todo dia, você vê aí essa bagunça, políticos. Você não vê um político que é pré-candidato a alguma coisa, Senado, deputado federal, falar de alguma proposta para o brasileiro. Só falando que o fulano fez errado, que o fulano roubou, que o Beltrano não sei o quê, não sei o quê. Poxa, isso aí a população brasileira vai saber, você pode ter certeza disso. Daqui para as eleições, como eu já disse, você pega o nome do cidadão completo aí, que você vai puxar a ficha dele aí, você vai saber se ele presta ou não.
Então, muito cuidado, fiquem atentos, fiquem atentos. Por quê? Porque nós estamos aí há poucos meses de uma eleição que vai definir o futuro. Meu não, que eu já estou com 62 anos de idade, mas vai decidir o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Muito cuidado. Muito cuidado. E outro detalhe, vocês estão vendo aqui, ó, ordem e progresso. Ordem e progresso. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Verde, amarelo, azul. Verde, amarelo, branco, azul, anil. A cor do Brasil. Essa é a cor do meu coração. Eu não tenho bandeira vermelha, não. Porque eu não vi nenhum país comunista que o cidadão de bem, principalmente mais humilde, ele tem algum benefício. Vocês estão vendo a situação aqui da Venezuela, próximo, nossa, aqui, fronteira aqui com o Brasil. País que há 4 anos atrás era um dos maiores transportadores de petróleo do mundo. Era o país que mais ganhava dinheiro com o petróleo do mundo. Hoje não tem petróleo nem para usar dentro do seu país. 90% da população está em situação de pobreza. 68% está em situação de pobreza extrema, ou seja, passando fome. Pessoas que tinham salário de 20, 30 mil reais, hoje está ganhando nada. Está numa esquina daquela ali pedindo esmola. Você quer que o Brasil seja uma Venezuela? Se quiser, vote nesse povo da esquerda aí, ó. Vote em comunista. Porque essa é a mentalidade do comunista. Quanto mais deixar a população mais pobre, sem mais conhecimento, sem educação, sem nada, esse aí é o que eles querem, para dominarem, né? Você viu a Argentina. A Argentina era um país que era um dos países mais visitados do mundo. Turista ia ali e tal, gastava dinheiro, colocava dinheiro. Hoje a Argentina, hoje aqueles local turístico da Argentina virou favela, virou lugar de mendigo, porque o povo não tem o que comer também na Argentina. Não tem o que comer. Esses países comandados por comunistas e também por esse povo de esquerda, esses países estão vivendo na miséria extrema, pobreza extrema. Muito cuidado, dia 2 de outubro está aí. Você decide. Você decide. Ou o Brasil continua não, acho que o Brasil tem que melhorar demais. O Bolsonaro deu muito azar com esse negócio dessa pandemia, porque o dinheiro que arrecada está praticamente gastando para não deixar o povo morrer com essa pandemia. Mas eu tenho certeza que na hora que acabar essa pandemia, o Brasil vai voltar ao Brasil que era antes. E depois das eleições de 2022, que tirar um pouco desses senadores, por exemplo, o Renan Calheiros vai ter que sair, o Andor vai ter que sair, muitos desses senadores corruptos, entendeu? Que não vai se reeleger, vai entrar outros. E com certeza, se entrar outros, se forem honestos, o Brasil vai embora, vai para frente. Loguinho nós estamos aí vivendo num país de primeiro mundo. Como eu já disse, o Brasil é um país rico, é um país de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras. Aqui, tudo que se planta dá. É um país da agricultura, é um país que tem tudo de bom aqui tem no Brasil. Mas, infelizmente, o dinheiro arrecadado, em vez de ser aplicado na educação, na saúde, principalmente do governo Dilma e Lula, foram dados para banqueiros, foram dados para empresas, né, como essa do Debest e outras coisas mais. E para parentes, né? Quem não conheceu o filho do Lula? Tem história desse aí, não adianta eu falar aqui, chovendo molhado. O filho do Lula era funcionário de ganhar um salário mínimo antes do Lula ser presidente da República. Hoje é um dos caras mais ricos do Brasil. Tem lógica? Será que o cara ganhou esse tanto de dinheiro, pouco tempo assim, trabalhando? Eu acredito que não. Mas, é isso que eu falo. Muito cuidado. Dia 2 de outubro você pode decidir o futuro da nossa nação.
O Brasil, eu já te disse, ele é verde, amarelo, branco, azul, anil. Ele não é vermelho. Isso aí, desde quando teve a proclamação da República, o Brasil, a cor do Brasil é essa. É a cor do coração brasileiro, da honestidade, da humildade, de pessoas que têm vontade de vencer na vida. Mas se você não tiver a oportunidade, como é que você vai vencer? Como é que seu filho vai vencer sem oportunidade, seus netos, seus bisnetos? Muito cuidado. Comunistas, eles têm uma mentalidade só. Deixar a nação pobre, deixar a nação ignorante, ou seja, sem conhecimento, para eles comandarem, para eles fazerem o que quer, para comprar, igual o PT fez no Nordeste a vida inteira, comprava voto a troco de botina, prometeu água para aquele povo lá, nunca pôs, agora o Bolsonaro está pondo, né? Então, tem que ter muito, muito, muito cuidado. Essas pesquisas aí, eu te garanto que é mentirosa. Mentirosa. Faz você mesmo uma pesquisa, para você ver. Faz você mesmo uma pesquisa que você vai ver. Que não existe. Isso aí é para iludir o povo, é para tirar da cabeça do povo aquela intenção de votar em um candidato honesto, um candidato que realmente quer o bem da população brasileira. O Bolsonaro, ele pode ter os defeitos dele, mas eu não vi, dentro desses 3 anos e 2 meses, né, e 1 mês, nenhum caso de corrupção no governo Bolsonaro. E é isso que o Brasil precisa, de políticos honestos. E eu tenho certeza que a partir do dia 22, do dia 2 de outubro, o Brasil vai reeleger o Bolsonaro. E vai eleger deputados, senadores honestos. Aí sim, aí você vai ver a coisa andar aqui no Brasil. Tudo bem? Eu sou o Carlitos Delfino, Fale Notícias. Mais uma vez eu quero te adiantar. Sem medo de errar. O meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Cor do Brasil. Não é cor de comunista, não. Cor vermelha, não. Amanhã nós vamos falar uma coisa interessante. Você já viu falar que depois que o Bolsonaro assumiu, teve algum movimento do SMT invadindo fazenda, invadindo aí, acabando com coisas particulares? Você já viu isso? Não, né? Pois é, eu também nunca vi. Depois que o Bolsonaro assumiu, você já viu falar que a Globo contratou artistas milionários? É o contrário, né? Não só a Globo, mas outras emissoras que vivia com o dinheiro público, as custas do dinheiro público, ou seja, as custas do nosso dinheiro, estão praticamente quebradas, né? Você já viu falar que o Bolsonaro está dando dinheiro milionário aí para artistas milionários, através daquela lei Rouanet? Já viu falar? Já viu falar se o Bolsonaro está dando dinheiro para ONGs, essas ONGs que patrocinam crimes? Eu nunca vi. Por isso que eu falo, o Brasil precisa de um presidente honesto e que tenha coragem. Não adianta não, porque eu imagino que esse Bolsonaro está sofrendo tanto tipo de ameaça. É porque a Constituição brasileira fala que o presidente, ele é o comandante, né? Ele é o comandante das Forças Armadas, então ele tem as Forças Armadas na mão. E ele é um militar, né? Ele é um capitão reformado do Exército. Então, se não fosse isso, ele já tinha derrubado ele há muito tempo. Tem uns 300 pedidos de impeachment dele lá, para tudo quanto é lado aí. Aí é o seguinte, é só mesmo para ficar pressionando, para amedrontar. Mas eu acredito que ninguém amedronta ele não, porque ele é uma pessoa realmente muito esclarecida. Amanhã eu vou falar sobre essas coisas. SMT, cadê? Invasão de fazenda, invasão de terra pública, invasão de tudo. Tem? Você já viu? Depois que o Bolsonaro assumiu. E essa lei Rouanet? Esses artistas aí que ganhavam milhões e milhões,
sem fazer nada. Tem alguém ganhando? Esses banqueiros que arrochavam milhões e milhões aí por hora aí, sobre esse negócio de transferência, essas coisas, vocês já viram? Também não. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. Carlitos Delfino, Vale Notícias.